Fala, galera! Pessoal, conforme prometido, estou gravando esse vídeo hoje exclusivo, tá? Vou tentar fazer um vídeo curto, mas um vídeo com conteúdo muito bacana, tá? Um conteúdo que vai ajudar nas operações de day trade, mas um vídeo enxuto, tá? Para não delongar muito no assunto. Pessoal, a gente vai falar sobre volume, tá? O que é volume? O que o volume, né, ele expressa? Se a gente tem uma força compradora agredindo o mercado, significa que eu tenho um volume comprador, um volume de ordens posicionados na compra, ordens posicionadas na compra que é superior ao volume de ordens posicionadas na venda, tá? E por isso o mercado tende a ser comprador, ou seja, mais pessoas, mais investidores comprando, tá? Por que eu tenho um volume vendedor, ou um volume que me mostra uma queda dos preços? Porque eu tenho uma força vendedora que é superior à força compradora, tá? Então, o volume, né, que são essas barrinhas, nesse caso aqui, eu estou dando essa aula em BMF, tá? Isso aqui, tudo se expressa aqui em BMF, a gente pode aplicar esse conceito de volume em qualquer mercado, tá? Todas essas barras aqui, elas me indicam o volume, tá? Nesse caso, estou usando volume, quantidade das ordens que estão sendo posicionadas nesses candles, das ordens que estão sendo executadas, na verdade, né? Porque a gente pode posicionar uma ordem, por exemplo, no Booking, e quando o mercado chega próximo a essa ordem, a gente retirar essa ordem, tá? Nesse caso aqui, é o volume de ordens que estão sendo executadas. Então, é como se nesse campo inferior a gente conseguisse uma gama, né, um gama de informações, um conjunto de informações preciosas. Por quê? Porque se o volume plota exatamente aquilo que está acontecendo no gráfico, né? Se o que acontece nas movimentações dos candles é por conta de um volume, o volume tem informações inseridas nele, tá? E aí, para a gente conseguir entender o volume, a gente precisa entender quais são os padrões de movimentação básica, tá? O que o mercado tende a fazer? Se o mercado está em uma tendência de alta, a tendência ela vai ser superior à correção, certo? A correção nunca pode ser maior do que a tendência, porque senão eu não estou diante de uma tendência, eu estarei diante de uma reversão de tendência. Então a minha tendência, que é esse candle, considerando um conjunto de candles, essa pernada aqui, ela tem que ser maior do que a minha correção, para que eu considere uma tendência de alta. A partir do momento que eu tenho uma tendência e uma correção que é superior à minha suposta tendência, eu desconfiguro essa tendência de alta e passo aqui a pensar em uma configuração de um mercado que faria essa seguinte movimentação, tá? Por quê? Porque a correção ela foi maior do que a tendência, certo? Então, isso é um primeiro conceito. Se eu estou numa tendência de alta, as correções elas precisam ser pelo menos ali menores do que a tendência. 50%, pode ser 61,8% da tendência, pode ser 38,2% da tendência, pode ser 50% da tendência, mas nunca 100% ou mais, né, do que a pernada de tendência principal, tá? E o que acontece? A gente já sabe, né, pelo que a gente está conversando aqui, que o volume ele faz, né, um volume de ordens faz com que o mercado tenha candles ascendentes ou candles descendentes. O mercado não teria, né, candles, ou seja, movimentação gráfica, se não tivesse um volume comprador contra um volume vendedor. O que faz os negócios na bolsa? São volumes compradores contra volumes vendedores. Quem ganhar, leva maior, tá? Então, nesse caso, né, o volume ele expressa exatamente as negociações da bolsa, tá? No sentido de força compradora contra força vendedora. Então, se o candle é ascendente,
Se o candle está se valorizando, eu tenho um volume comprador. Se o candle está se desvalorizando, no caso o candle me referindo à vela, né? Mas claro, se a vela desvaloriza, é porque o ativo está se desvalorizando, né? E consequentemente, o volume vai estar mostrando essa desvalorização, tá? E aí, galera, entra a grande sacada. Isso aqui não são simplesmente barras, tá? Barras que copiam essa movimentação aqui. A gente consegue antecipar informações, tá? E vamos lá. Se a gente está em uma tendência de alta, a gente aguarda uma tendência maior do que uma correção. Luiz, o que eu espero visualizar no volume? Se a gente analisa a barra do volume e elas têm um fluxo ascendente, um fluxo no volume ascendente, ou seja, ela está me mostrando um volume ascendente, eu consigo até traçar uma linha aqui. O que isso me mostra? Isso me mostra que a tendência ela é totalmente concordante com o volume, tá? Ela é totalmente concordante com o volume. Por quê? Porque o que é uma tendência de alta? É uma linha que tende a ser inclinada ascendentemente, passando por pontos de confirmação no gráfico. Então, no caso do volume, eu tenho uma confirmação aqui nesses 3 pontos? Sim, eu teria uma confirmação, tá? Segundo conceito, o que eu aguardo para correção? Sempre menor do que a tendência principal, tá? E o que eu aguardaria visualizar no volume? Um volume de queda, tá? Considerando a seta aqui, mas a gente pode pegar um candle, vamos pegar um candle vermelho. Um volume de queda que é inferior ao volume ascendente. Quando a gente tem esse cenário, a gente consegue ter a confirmação de que essa queda no mercado é simplesmente uma correção e não uma reversão de tendência. Por quê? Porque o volume está concordante com a tendência principal, tá? Então, isso aqui é uma confluência a mais que a gente pode ter para uma possível operação, por exemplo, aqui numa zona de Fibonacci, numa zona de 61.8? Sim. Por quê? Porque o volume está completamente concordante com aquela tendência principal. Show, Luiz, mas o que seria um volume discordante? Um volume discordante, pessoal, seria o seguinte: a gente está aqui numa tendência, aparentemente uma tendência de alta, tá? E aí a gente analisa o volume fazendo o seguinte: eu vou desenhar com seta que é mais rápido, tá? Um volume ascendente, né? Então vamos colocar ele verde aqui, ó. A gente analisa o volume fazendo o seguinte: volume ascendente, tá? Considera essas setas aqui como velas. Show de bola. E quando a gente visualiza o volume vendedor, ou seja, o início dessa pernada que até então a gente considera como uma correção, a gente visualiza aqui o volume, por exemplo, fazendo o seguinte: um volume vendedor maior do que um volume comprador. Isso aqui é um volume discordante com a tendência principal. Por quê? Qual que é o conceito que a gente viu? A tendência, ela é sempre maior do que a correção. Então, a partir do momento que eu vejo um volume na correção superior ao volume na tendência, ou seja, o volume na correção superior ao volume na tendência, eu posso estar diante não de uma correção, mas sim de uma possível reversão de tendência, tá? Então, o trader que é mais experiente, ele não realiza operações de compra nessa região, quando o volume vendedor, ou seja, as velas expressas, as velas, né, que estão na pernada de correção, elas estão refletindo no volume, né, o volume está refletindo nessas velas de forma superior ao volume da ponta compradora, tá? Então, repara o seguinte: a gente não consegue saber se o mercado está simplesmente corrigindo ou se ele está mudando a tendência. Qual que é o padrão teórico? É que se ele esteja em uma tendência de alta, que ele faça tendência e correção. Mas pode chegar um momento em que o mercado faça tendência e reversão? Pode. Como que a gente identifica isso? Exatamente
utilizando ferramentas adicionais, né? E uma delas é o volume, sabendo identificar essas divergências entre a tendência e o volume, tá? Volume concordante com tendência é uma confluência a mais para uma operação. Volume discordante de tendência é uma divergência para uma operação de tendência e provavelmente geraria ali a anulação da operação de compra, tá? Nesse exemplo aqui que a gente está falando. Luiz, como seria um exemplo na venda? O que acontece, pessoal? A gente está acostumado a pensar que se é uma tendência de alta, ou seja, se é um volume comprador, o nosso indicador volume aqui, ele teria que vir ascendente. Perfeito. Se é um volume vendedor, o mercado cai, certo? Mas o volume não. O volume ele continua a ser ascendente, só que no caso aqui desse volume por quantidade e diferenciação de cor, ele viria aqui vermelho, mesmo que o mercado está caindo, tá? Então, Luiz, o que significa um volume vendedor que é favorável para uma operação de venda? Seria exatamente um volume onde os candles eles são ascendentes, tá? Por quê? Porque o volume sendo ascendente significa que a ponta vendedora está cada vez aumentando ali no papel. Se eu tenho um volume de venda que é descendente, ou seja, como seria um volume de venda descendente, Luiz? Seria assim, ó, volume descendente. O que isso me mostra? Isso me mostra que eu estou diante de uma movimentação, diante de players que cada vez mais reduzem as suas posições na venda. E por isso a minha movimentação na venda, ou seja, a minha desvalorização, vai sendo cada vez mais consumida pela ponta compradora e o mercado tende a voltar à tendência de alta, tá? Então vamos lá para aquela comparação agora na queda, certo? Vamos lá. Se a gente tem uma tendência de baixa, o que a gente aguardaria? A gente aguardaria que o mercado viesse em queda e a correção fosse menor do que a tendência principal. Como que isso seria expresso pelo volume? Como que o volume se comportaria com uma movimentação gráfica semelhante a essa aqui desenhada? O volume, pessoal, ele se comportaria da seguinte forma. Se eu estou em queda, eu aguardaria ver o seguinte, um volume vendedor superior a um volume comprador, certo? Então, um volume vendedor aqui superior a um volume comprador. Aonde eu vou ter um volume comprador significante no meu papel? Na região de uma possível correção. A gente pode usar Fibonacci nessa região? Pode, né? Ele toca ali, por exemplo, numa zona de 61,8, fazendo uma correção, ou ele atinge a zona de 100%, que seria, por exemplo, no caso de projeção, né? Poderia ser esse fundo aqui do 100%, e ele vem buscando zonas aqui para uma possível correção. A gente só vai confirmar essa correção quando ela realmente vier a acontecer. O mercado pode reverter a tendência aqui? Pode, mas por um padrão de ondas, a gente aguarda que isso seja uma correção de tendência, né? Pela teoria de Down, a tendência ela só é mudada se a gente tiver confirmações que essa tendência ela realmente foi invertida, beleza? Então, onde eu tenho um fluxo mais significante aqui na compra, né? O fluxo estava vindo de venda, aonde eu inicio um fluxo mais significante na compra. Eu iniciaria um fluxo mais significante na compra aqui, né? E aqui poderia, como eu falei, ser uma zona aqui de 100% do Fibonacci. Beleza. O que eu aguardaria do volume comprador? Primeira coisa, um volume que é menor do que o volume vamos pintar aqui de verde, um volume que é menor do que o volume de venda. Por quê? Porque se eu estou numa tendência de baixa, a pernada vendedora ela tem que ser maior do que a pernada compradora. Caso contrário, eu não tenho uma tendência de baixa, tá?
Então, eu aguardaria ver um volume, como eu falei, primeiro passo, menor do que o volume vendedor, o volume comprador menor do que o volume vendedor, e de preferência descendente, um volume de compra descendente. O que significa um volume de compra descendente, Luiz? Significa que cada vez mais que o mercado ele tenta subir, a força vendedora começa a defender o papel, defender a ponta compradora e realmente confirmar que isso aqui é simplesmente uma correção e não é uma reversão de tendência, tá? O que seria um parâmetro que eu poderia ligar o alerta, ligar o sinal, né? De que o mercado poderia estar fazendo não uma correção e sim uma possível reversão de tendência? Seria visualizar o volume dessa forma. Força vendedora, vamos pintar de verde, de vermelho. Lembrando, desenhando essa pernada de queda aqui. Então, ó, força vendedora, né? Empurrando o papel na queda. Iniciou a correção, a gente começa a visualizar um volume de compra que ele tenta ser superior ao volume da venda, tá? E ele tenta ser ascendente. Isso aqui é um problema. Ou seja, nesse caso, eu tenho divergência entre volume e tendência. Nesse caso aqui, eu tenho convergência entre volume e tendência. Então, toda vez que o volume ele convergir, né, ele me der ali esse cenário ascendente ou esse cenário descendente, esse cenário onde a ponta vendedora, no caso de uma tendência de baixa, é superior, o volume é superior na ponta vendedora que o volume na ponta compradora, eu tenho uma confirmação a mais para as nossas operações. Se eu tenho divergências, eu preciso acender um sinal, fazer uma ponderação ainda maior para uma operação, né? No caso, se eu estivesse pensando em vendas aqui no mercado, estou pensando em vendas, e eu visualizo esse cenário, eu entraria tranquilo aqui, por exemplo, numa zona de 61,8? Sim, principalmente se tivesse uma média móvel, no caso aqui da Bolsa, de 14 períodos passando aqui nessa região. Seriam confirmações muito, muito bacanas? Sim, excelentes confirmações. Agora, se eu visualizo um volume como esse, eu entraria numa região como essa? Não, talvez eu aguardaria a perda do fundo aqui, tá? Então são macetes que a gente vai aplicando, né? Eu já venho aplicando, que eles dão resultado, são confluências que ajudam muito e evita que a gente entra em operações ou que a gente entre em operações, né? Falando português aí perfeito, que a gente entre em operações que são operações ciladas, né? Que são operações ali de falsas indicações gráficas, certo? Como eu falei, o mercado ele pode fazer tendência, correção, tendência? Pode, mas ele pode fazer tendência, reversão. Como identificar isso? Utilizando o volume, utilizando as informações que o volume nos dá, certo? Então, vamos analisar aqui, pessoal. Ó, o que aconteceu aqui? O que a gente tem aqui, ó? O mercado veio, estava vindo de uma zona de queda, e ó, o mercado está em queda. Então, a gente repara o seguinte: as barras de correção seriam as barras verdes do volume. Por quê? Porque o mercado está em uma tendência de queda. Ótimo. Então, volume verde menor do que o vermelho. Ótimo. Volume verde menor do que o vermelho. Volume verde menor do que a média do volume aqui. Tá? Então, ó, eu consigo traçar uma linha descendente? Consigo. Volume vermelho em queda, né? E no caso, o volume vermelho aqui está me expressando a ponta vendedora. Porém, o que começa a acontecer aqui no mercado? Olha como o volume ele traz essa informação. O que começa a acontecer? Eu começo a ver aqui um rompimento de um candle comprador, né? Um candle que está me mostrando uma força compradora em relação a um volume de uma força vendedora. Então, eu tive uma força compradora aqui, que nesse caso foi superior à força vendedora. A partir de então, eu tive volume de força vendedora inferior ao volume da força compradora. E, de repente, o que acontece aqui no mercado, pessoal? A gente começa a ver uma movimentação no volume comprador de forma ascendente.
Então, eu pensaria em uma venda próxima a essa região, pensando que seria simplesmente uma correção aqui do mercado para uma continuidade de tendência? Não, não. Se a gente traçar a FIBO aqui, ó, é bem provável que dê próxima a 38,2, tá? A FIBO de correção, não a FIBO de projeção. Provavelmente dê aqui próximo a 38,2. Eu entraria vendido aqui? Não, por quê? Porque o volume está me mostrando que ele está ascendente, ou seja, ele está me mostrando força compradora, tá? Está me mostrando força compradora. Agora, o que o mercado faz? Ele vem caminhando dentro dessa lógica. Se eu estou numa tendência de alto volume comprador, ele tende a ser ascendente e sempre superior ao volume vendedor. Quando a gente chega nessa zona aqui, o que o mercado faz? Ele abre uma pernada de queda, né? Aí a gente tem outras informações, que seria o quê? A perda da média de 21, a perda da média de 5, da média de 14, né? Isso é assunto para outro vídeo. Mas o mercado perdeu essas médias, então eu já ligaria o alerta de uma possível venda. Só que, reparem o seguinte, o volume já me deu esse indicativo. Quando, Luiz? Quando ele rompeu a força compradora, certo? Quando que o volume vendedor rompeu um volume da ponta compradora? Nesses candles aqui, tá? Então, nessa queda aqui, aí o mercado veio, realizou essa queda, rompendo o volume da ponta compradora. Nesses dois candles aqui em cima, a gente teve um volume vendedor que foi superior ao volume comprador. E a partir de então, o volume comprador passou a ser inferior ao volume vendedor, certo? E o mercado, claro, utilizando outros indicadores, a gente saberia que aqui poderia ser um ponto de venda, tá? E eu teria um volume concordante. Então, um volume concordante, juntamente com um cenário, que é um cenário gráfico de venda, eu tenho uma operação? Sim. E a partir de então, o que a gente visualiza no gráfico? Um volume descendente, ou seja, uma tendência de baixa. Beleza? Pessoal, então, eu falei que o vídeo ia ser mais curto, mas acabei estendendo um pouco mais. É um assunto muito, muito interessante, né? Eu sei que muita gente, às vezes, não sabe o que essas barras do volume expressam. E, como eu falei, elas expressam informações muito, muito bacanas que a gente pode utilizar como confluências ricas no mercado. Beleza? Luiz, a gente pode aplicar isso no Forex e juntamente em opções binárias? Sim. A gente pode aplicar em ações? Sim. A gente pode aplicar em mini índice, em mini dólar? Sim. Beleza? O volume financeiro, ele vai existir em todo e qualquer mercado, tá? O mercado só existe porque existe volume financeiro, seja de ordens de compra ou de venda. Beleza? É isso, galera. Tamo junto.